na parte de quinta-feira, a serpente alada. É isso que menciona em Apocalipse capítulo 12. Abra sua Bíblia, Apocalipse capítulo 12, verso 1 até o verso 9. E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. Esta mulher representa a Igreja de Deus, tanto a Igreja do Antigo como também do Novo Testamento, a Igreja de Deus. É dessa Igreja de Deus que nasceu o Filho de Deus, o Salvador do mundo. E o verso 2, e estava grávida e com dores de parto, e gritava com ânsias de dar à luz. E viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho que tinha 7 cabeças e 10 chifres, sobre as suas cabeças 7 diademas. O dragão é apresentado como sendo uma serpente alada. E aqui o verso 4 diz, e a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu, a terça parte dos anjos vieram com Satanás, e lançou-as sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe tragasse o filho. Satanás tentou destruir a vida do Filho de Deus já desde o nascimento. Quando ele nasceu, Satanás usou Herodes para destruir a vida de todas as crianças de 2 anos para baixo, ali na região de Belém, porque esta era a intenção de Herodes, matar o Filho de Deus, a intenção de Satanás colocada na mente de Herodes. Mas Deus protegeu seu filho. E o verso 5, e deu à luz um filho, um varão, que há de reger todas as nações com vara de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Jesus Cristo venceu a Satanás e subiu ao céu. E o verso 6, e a mulher fugiu para o deserto, falando da Igreja de Deus, perseguida por Satanás. Ela fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. Aqui está falando de um tempo, tempos metade de um tempo, os 1260 anos de perseguição da Idade Média, mencionado também em Daniel 7:25. E houve batalha no céu, Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhava o dragão e os seus anjos. Aqui está falando daquilo que aconteceu antes da criação de Adão e Eva. Lá no céu, houve batalha no céu. Os 2/3 de anjos lutaram ao lado de Jesus Cristo e 1/3 dos anjos lutou ao lado de Satanás. Mas eles não prevaleceram, diz o verso 8, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, antiga serpente, chamado o Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Satanás e os seus anjos foram lançados para o planeta Terra, quando o planeta Terra era sem forma e vazio, e havia trevas sobre a face do abismo. Gênesis capítulo 1 e o verso 2. Assim era o planeta Terra, quando Satanás e os seus anjos foram lançados para a Terra. Verso 2 de Gênesis capítulo 1. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Por isso Satanás foi lançado para o abismo. Por isso, quando Adão e Eva foram criados no 6º dia da semana da criação, Deus já mostrou para eles a árvore da ciência do bem e do mal. Gênesis capítulo 2. E o verso 15 a 17. Ali estava a árvore da ciência do bem e do mal, mostrando que a rebelião no céu já tinha acontecido. Satanás já tinha sido expulso do céu. E naquela árvore da ciência do bem e do mal, ali no meio do jardim do Éden, Adão e Eva seriam tentados por Satanás. Gênesis, no capítulo 3, fala da serpente, que foi usada por Satanás para enganar Eva e para levar Adão ao pecado. Naquela ocasião, o mundo todo consistia em 2 pessoas. E o mundo todo ficou ao lado de Satanás, porque Adão e Eva pecaram, se tornando servos de Satanás. Esse é o começo da Bíblia. Esse é Gênesis capítulo 3. Agora, quando você chega em Apocalipse, você vê que novamente a terra toda, o mundo todo, vai se prostrar diante de Satanás. Leia agora Apocalipse capítulo 13. Aqui diz o verso 3. E vi uma das suas cabeças como ferida de morte, a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. E o verso 4. E adoraram o dragão que deu à besta o seu poder. Mais uma vez, o mundo todo vai adorar o dragão.
Porém, o dragão tem um representante na terra. A besta que subiu do mar, o poder papal, representa o dragão na terra. E aqueles que se submetem ao poder papal estão adorando o dragão, diz o verso 4. E adoraram o dragão, que deu à besta o seu poder. E adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Percebam que em Gênesis capítulo 3, mostra que o mundo todo, naquele tempo formado por Adão e Eva, eram só os dois, adoraram o dragão. Mas veio a solução através de Jesus Cristo, o nosso Salvador. E agora a Bíblia mostra que no tempo do fim, Apocalipse 13, novamente a terra toda, o mundo todo, todos os povos, nações e línguas vão adorar o dragão. É exatamente o que diz em Apocalipse 13, verso 8. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Meu querido irmão, hoje nós estamos vivendo no tempo do fim, a última geração. Todas as nações da terra vão adorar o dragão na pessoa do seu representante. A besta que subiu do mar, o poder papal, é o representante do dragão e todos estão se submetendo ao poder papal. Mas Deus tem um povo na terra, chamado de os remanescentes. Os remanescentes da mulher. Apocalipse 12, 17. E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao resto da sua semente. É um resto, é um restante, é um remanescente do povo de Deus na terra. Perseguidos por Satanás, por quê? Porque guardam os mandamentos de Deus, é o que diz Apocalipse 12, 17. O dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao resto da sua semente. Por quê? Porque são os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Meu querido irmão, Deus tem na terra um remanescente que guarda os mandamentos de Deus e professa a fé em Jesus Cristo como Salvador, porque só Jesus Cristo salva. Você está sendo convidado a fazer parte deste grupo remanescente, o remanescente de Deus odiado por Satanás, mas amados por Jesus Cristo. E aqui no verso 12, Apocalipse 14, 12 diz: aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Este é o povo de Deus na terra, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Deus está convidando você para se unir a este remanescente e pregar esta mensagem. Deus nos capacita para isso, derramando o Espírito Santo sobre nós. Como você responde a este chamado de Deus? Não quer você neste momento falar: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, batiza-me com o teu Espírito, que o Senhor toque a minha boca com a brasa viva do teu altar. Amém e amém. Deixe-me orar com você. Pai querido que estás nos céus, meus irmãos e eu nos unimos, respondendo ao teu convite, ao teu chamado. A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Em nome de Jesus nós respondemos: eis-nos aqui, envia-nos a nós. Toca a nossa boca com a brasa viva do teu altar e batiza-nos com o Espírito Santo. Em nome de Jesus que pedimos e agradecemos. Amém e amém. Deixo com você, meu irmão, minha irmã, a paz de Jesus. Amém.